Olá, nós somos o Colo de Mãe, um projeto de acolhimento à parentalidade atípica. Eu sou a Débora. E eu sou a Roberta. E hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, uma convidada que não está aqui de corpo presente, mas está. E Beta apresenta ela, que já são íntimas, já tem uma relação de longa data. Eu tô aqui só de espectadora hoje. A gente se conhece há muitos anos, né, Marina? Eu acompanho a Marina desde que o Bernardo é pequenininho, né? E o Theo também, né, por sua vez. E a Marina já me ajudou muito no brincar do Teodoro, né? O Theo tem um brincar muito atrasado, né? Muito pobre o brincar dele, a parte lúdica. E a Marina já me ajudou muito, assim, tanto nas lives dela, quanto conteúdo, mentoria, cursos. E a Marina é uma educadora da educação infantil, né? Que se especializou nessa vida atípica, por ser uma mãe atípica, né? Mas mora fora do país há muitos anos. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho do diagnóstico do B. Foi logo que tu chegou aí fora, né? Tu te mudou com ele pequenininho e aí tu descobriu... Então, seja bem-vinda, não, foi tudo muito Marina. ao mesmo tempo. Muito obrigada. Tô bem feliz de estar aqui, na verdade, muito mesmo. Gosto muito do trabalho de vocês. E, enfim, mais uma oportunidade para a gente estar falando e militando, né, sobre essa causa tão importante. Que é a vida da família típica, né? Não só a criança, porque envolve tudo, né? Então, eu moro na Irlanda há quase 7 anos. Então, a gente se mudou para cá quando o Bernardo tinha 5 meses. E a gente tinha acabado de receber o diagnóstico dele. Quando eu engravidei... Assim, eu já saí do Brasil faz muito tempo. Eu morava no Peru quando eu engravidei. Então, voltei para... Sou de Recife, voltei. E quando o Bernardo tinha 1 mês, a gente voltou pro Peru de novo, porque era lá onde a gente morava. Só que eu já comecei a perceber alguns sinais ali de, enfim, não conformidade. Sabe, assim, eu nunca tinha tido... ele é o meu primeiro e único filho, mas eu sentia que alguma coisa ali não estava de acordo com o que era esperado para um bebê de 1 mês. Né? Aquela coisa que se vende da amamentação não aconteceu para mim. E além disso, além de não ter o contato visual da mamada, o olho dele também tremia muito, né? Que ele tem um nistagmo, que é esse movimento involuntário dos olhos. Então a gente começou a investigar, fui no oftalmologista. O primeiro diagnóstico dele foi que ele era cego. Então o Bernardo tem deficiência visual, mas ele tem baixa visão, então ele tem uma perda da visão. Mas ele foi diagnosticado cego, e aí o oftalmologista falou que a gente precisava identificar por que ele era cego. Se era uma questão nos olhos ou se era uma questão neurológica. E aí eu fui para Recife, que eu não ia passar por essa história de investigação no lugar que eu sequer falava a língua direito. Eu morava no Peru fazia nenhum ano. E nesse processo, quando eu estava grávida, já começou a história da nossa mudança para a Irlanda. E aí, quando a gente recebeu o diagnóstico do Bernardo 3 meses, meu marido já estava de mala pronta para a gente se mudar para a Irlanda. E eu falei, eu não vou agora. Eu preciso de pelo menos mais um tempo aqui para entender como é que vai ser a minha cabeça. Como é que eu vou fazer? Chegar lá sem médico, chegar lá sem nada. Então ele veio e a gente passou 2 meses. Eu passei 2 meses em Recife com minha família até eu entender o que era, né, a síndrome de Joubert, a síndrome, né, o diagnóstico dele. E aí me senti um pouco mais segura de ir embora. Mas foi muito difícil. Tipo, hoje eu não consigo entender como é que eu consegui fazer isso. Sozinha, não né? consigo, eu não consigo. Eu acho que eu tava anestesiada. Sabe assim? De tipo, vambora, tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque, tipo, a nossa vida já tava sendo construída aqui. Né? O meu marido já tinha sido transferido pra cá. Não tinha muito o que fazer. Mas, e Marina, aí eu fiz, cara, então... Entre o oftalmo dizer que ele era cego e a síndrome de Joubert? Joubert. Como se dá esse... Não é cego, é sindrômico? Como é que acontece isso? É em Recife, no Peru? Tu fez exame genético? Foi em Recife. A gente fez a ressonância magnética. Porque Entendi. quando eu cheguei em Recife, ele foi no neurooftalmo. E aí fizeram alguns exames e foi constatado que ele não tinha nenhum problema na retina, não tinha nenhum problema no nervo óptico. Toda a estrutura dos olhos dele realmente estava intacta. Se você pegar um exame de visão de Bernardo,
ninguém diz que ele tem uma deficiência visual, porque não é nos olhos o problema. Ele tem miopia, ele tem astigmatismo, enfim, questões corrigíveis, né? Mas a questão da deficiência visual dele é neurológica. Então, quando ele fez o exame oftalmológico mais profundo em Recife e viu que os olhos dele estavam ok, não tinha nenhuma doença nos olhos, então era né, de retina síndrome. ou de nervos. Então, aí cai Exato, então a gente vamos então fazer a ressonância magnética para ver como é que tá o cérebro dele. E a ressonância dele foi muito clara. A síndrome de Joubert, ela tem uma característica muito comum, que é a síndrome de Joubert é uma síndrome que causa uma má formação no cerebelo. E aí o cerebelo, ele é um dos órgãos responsáveis também pela visão. Então tá aí 95% dos casos de síndrome de Joubert vai ter alguma questão na visão. E aí, a ressonância magnética, o cerebelo da síndrome de Joubert, ela tem uma característica muito comum, que é um formato de um dente molar. Então, o cerebelo, ele parece uma pera. No Joubert, ele faz isso. Aí fica duas perninhas, assim, como se fosse um dente molar. Que interessante. Então, ela também é vulgarmente conhecida como a síndrome do dente molar. Nossa, se você pega uma ressonância, você vê um dente molar no meio. Nossa, e aí tem gente que acha que tem um dente no cerebelo. É muito louco a imagem. Tem gente que acha que tem um dente no cérebro. Não tem um dente. É só o formato. Ajuda ao menos a ser um molar. diagnóstico rápido, né? Ele facilita ser um diagnóstico muito rápido. Porque tem essa questão visual muito preponderante, né? Mas o que acontece? A gente meio que teve sorte, eu acho, assim, na questão do diagnóstico, porque eu conheço muitas crianças que demoram anos. Por mais que seja óbvia a imagem, mas até chegar à conclusão de que vamos fazer uma imagem, demora. Entendi. Demora. Investigando outras coisas, ficam fazendo testes e exames que não... Só como a gente tinha muita pressa, porque meu marido já estava indo embora, e eu também tinha que ir, a gente foi logo no grandão, entendeu? Vamos fazer o grandão, o exame grandão, que é a ressonância, que é um exame invasivo, tem que sedar, enfim. Eu nem lembro, eu tava lá, mas eu não lembro. Claro. Tem muita coisa que eu não lembro. Mas é bom informar esse tipo de coisa, né? A gente gosta muito de trazer síndromes diferentes no programa, porque às vezes cai tudo no autismo, né? Tem uma deficiência, tem um atraso, cai tudo no autismo. E aí, às vezes, são outras síndromes, né? Ou concomitantes, ou diferentes. E aí, quando a gente traz a informação, é bom, porque quantas famílias estão nessa investigação, nesse momento, e nem pensaram em fazer uma ressonância? Sim. Exatamente. Que legal isso. Exato, não, com certeza. Tipo, em todo post que eu faço no meu Instagram, sendo relacionado com a síndrome de Joubert ou não, eu coloco hashtag síndrome de Joubert. Porque muita gente me encontra no Instagram que tem filhos com síndrome de Joubert por causa da hashtag. Não tô nem falando de Joubert, mas vai ter hashtag lá. E ela é uma síndrome, é uma síndrome muito rara ou ela é uma síndrome mais comum? Rara também. Muito rara, muito rara. Eu acho que hoje a perspectiva é que exista uma pessoa com Joubert a cada 80 mil. É muito raro. Isso é muito raro. E é importante ter essa... E as mães se encontram pelos grupos, né, na internet. A gente recebeu a Maria da Antônia também, né? E as mães sempre falam, eu fiz o Instagram para localizar outras mães, para elas me localizarem, pra gente se ajudar. E quais são as outras características, Marina, além da questão da baixa visão? O que mais é característico da síndrome? A síndrome de Joubert, ela é conhecida também como síndrome de Joubert e doenças associadas, porque tem algumas doenças que são muito características que vêm, assim, em associação com a síndrome de Joubert. Então, a mais presente é a questão visual, doenças renais, muita criança tem doença renal, e doenças no fígado. Visualmente, a síndrome de Joubert não tem cara, tipo como a síndrome de Down, né? Ela não tem cara, então a gente não consegue identificar fisicamente. Mas muitas crianças têm polidactilia, tá? Um dedinho a mais, ou na mão ou no pé. A hipotonia é presente em todas as crianças com síndrome de Joubert. A questão do equilíbrio também, a criança com síndrome de Joubert, ela tem problema no equilíbrio, porque o cerebelo, né, é responsável também pelo equilíbrio, então o equilíbrio é comprometido. E bebês com síndrome de Joubert geralmente têm a respiração desregulada, ela melhora com o tempo, mas é uma respiração bem ofegante. Isso existia muito com o Bernardo, eu ficava desesperada com aquela respiração dele. E uma outra coisa também muito comum é a deficiência intelectual, né? A síndrome de Joubert, ela é uma síndrome
que tem a deficiência intelectual ali presente, em todos. Só que o que acontece? A gente tem o estigma, né, da deficiência intelectual de que, enfim, a pessoa não aprende, né? A deficiência intelectual já bota logo uma barreira, tipo, meu filho tem deficiência intelectual e Bernardo é super inteligente. Então, ele lê você fica naquela de tipo... Ele lê, né? Ele faz tudo, né? Ele lê nas duas línguas, português e inglês. Ele tá aprendendo Irish também, que é a língua... Na Irlanda existem 2 línguas oficiais, que é o irlandês e o inglês, né? Tipo, na escola todo mundo aprende as 2 línguas, ele tá aprendendo também. Então, assim, deficiência intelectual não quer dizer que a pessoa não aprende. É uma deficiência, não quer dizer que não tenha intelecto, né? É que as pessoas entendem que não há intelecto algum. E não, ela é um pouquinho abaixo do esperado, ponto. Tem que estimular mais. Exato. Mas até a gente chegar nessa compreensão... mas aí o Bernardo deu muita sorte, né? Porque aí ele caiu com a mãe certa, né? Estimular é com ela. Pô, não era, né? Não era comigo, né? Eu virei educadora e, enfim, interessada no mundo do desenvolvimento infantil depois dele, porque eu costumo dizer que eu meio que não tive opção. Quando eu cheguei aqui, né? Agora voltando para a nossa história, quando eu cheguei aqui, ele tinha 5 meses, eu tinha que chegar, resolver tudo do zero, encontrar médico do zero, terapeuta do zero, documentação, né? Enfim, tipo, tinha que tirar meu CPF daqui. A gente não tava esperando se mudar com um bebê atípico. Na verdade, o nosso processo de mudança começou quando eu estava grávida. A ideia era eu ter o bebê aqui. Graças a Deus eu não tive. Jesus amado, eu não sei como é que ia ser. Não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Mas aí, então, eu não podia esperar. Bernardo, ele era muito hipotônico. Ele se mudou pra cá, ele não tinha nenhum marco do desenvolvimento atingido. Nada. Ele não se estudava pescoço, ele não rolava, nada. Ele era um bebezinho recém-nascido de 5 meses. Só que ele era grande e mamava muito. Mas ele era muito hipotônico. Ele não tinha nenhuma... Pô, um bebê de 5 meses, cara, já até brinca. Né? Você bota sentadinho ali, já tá ali, ó, num chucalinho, ele não fazia nada. Então, assim, eu não conseguia olhar pra ele ali, deitado na cama, fazendo nada, esperando documento. Eu fiz, cara, eu vou estudar. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou arregaçar minha manga e vou estudar aqui. Então, eu comecei a estudar desenvolvimento infantil, por conta própria, na internet, só que tinha pouquíssima informação. O cara já tá falando de 7 anos atrás. Não é como hoje, que existe isso aqui. Não é? Vocês sabem bem. Quando a gente fala de 7, 8 anos atrás, as pessoas acham que é pouco tempo, mas para quem tem um filho atípico, são 40, 30 anos, né? Não se tinha as terapias, não se tinha a informação. E aí você chegou no Play, você chegou no Play no meio dessa busca pelo desenvolvimento infantil, por alguma área do desenvolvimento para poder desenvolver o teu filho. Sim, o que acontece? Aqui na Irlanda, a educação e tudo que envolve criança é muito baseado no brincar. O brincar é o centro e a criança é o líder. Isso é a premissa. Se a criança é o líder, se a gente tem que seguir a liderança da criança, a gente vai ter que ir pelo brincar. Porque o brincar é a linguagem da infância, a melhor forma do cérebro da criança aprender. Então, é muito isso. Então, e isso me causou muita confusão no começo. Eu confesso que eu odiei a história toda no começo. Porque não existia mãe fazendo estimulação em casa, brincadeira. Não, era só fisioterapeuta falando, mostrando as técnicas, e era tudo muito engessado. E era muito repetitivo. E aqui era muito relaxado. Se Bernardo não estava afim, na terapia não fazia. Eu fazia, como esse menino vai aprender? Porque lá no Brasil, ele fez terapia no Brasil bebezinho. Tinha 3 meses, estava fazendo terapia. E ele, ai gente, eu detesto essa história. A fisioterapeuta colocava uma chupeta na boca dele, amarrada com um elástico. Meu Deus. Entende isso? Pra ele não chorar. Graças a Deus, durou 15 dias só isso. E a gente naquele pânico, né? Porque aí tu quer seguir tipo assim, o que o profissional fala, mas ao mesmo tempo é extremamente aversivo pra uma mãe ver isso, né? Tipo, né? Violento. Exato, violento. só que tipo assim, eu tinha zero informação. Não tem como saber. É violento, pô. E não existia isso, tá entendendo? De a gente entrar, dar um Google e ver que existia outra opção. Era aquilo, era ali. Entende? Então, assim... Só que isso me causava muita confusão, porque foi 2 extremos. Era tipo assim, não, tem que... Ele vai ter que chorar, mãe, ele vai ter que chorar pra ele aprender. Essa é a premissa até hoje aqui, né?
de muitos terapeutas, né, Beta? A gente ouve até hoje muitos, A Marina né? fez um post essa semana, eu vou aproveitar que travou ali um pouquinho ela, daí a gente fala um pouco. A Marina fez um post essa semana bem interessante sobre que no Brasil se faz muitas horas de terapia, que ela nunca viu tanta terapia como aqui. E aí, um pouco eu acho que se dá pelo fato da nossa escola não ser terapêutica. Porque eu vejo que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a escola é muito terapêutica. O brincar é muito adequado, né? Mesmo aquele profissional que não é um fono, não é um profissional preparado por play, mas eles são adequados para os atípicos. Como é que a escola quer ser só pedagógica, ela só quer ensinar o ABC, a gente acaba tendo que colocar em muita terapia fora da escola para poder dar conta da demanda. E acaba sendo muito cansativo para a criança, né? O meu, por exemplo, agora saiu da escola, né? Porque é muita coisa. Muita coisa. Tava complicado na escola e lá tava ficando extremamente aversivo para ele, porque a escola não tem preparo. Aí, então, ok, vamos tirar um tempo para poder deixar ele nas terapias, também não dar uma sobrecarga, e ano que vem agora a gente volta. Porque eu acho que se a escola assume, né, esse papel terapêutico, que é dela também, né? É um período grande que a criança fica na escola. Fica mais tranquilo, a criança vai ter menos terapias fora, né? E eu vi tu falando essa semana, nossa, eu nunca vi tanta terapia, tanta hora de terapia como no Brasil. Mas é isso, né? Fico desesperada. E às vezes as famílias não são terapêuticas e a escola não é terapêutica. Então o que sobra? A clínica. E aí fica muita coisa, né? Eu acho Exatamente. que uma coisa que me chama muita atenção, e agora eu aprendi a falar conteúdo. Conteúdo, eu não sabia, né? Porque eu não sei fazer conteúdo. Eu sou uma pessoa que escreve uns troços, assim. Eu escrevo uns textos. Uma jornalista maravilhosa. Mas conteúdo, quem faz... Imagina se soubesse. Mas conteúdo quem faz são vocês. Porque vocês fazem live, fazem vídeo, fazem reels, não sei o quê. A Roberta sabe, acabei de dizer pra ela, mas Roberta, não tem nem esse negócio. Ela falou, claro que tem, Débora, tá tudo lá, tá tudo ali, pronto os vídeos, eu não sei nem ver. É que então, a gente posta os vídeos no colo e ela, a gente não postou, eu falei, não, tá lá, eu não sei nem, né, então eu sou péssima de conteúdo, mas analisando o seu conteúdo, uma coisa me chama muita atenção e talvez seja... chame só a minha atenção e seja uma coisa involuntária da sua parte. Mas se não for, eu queria que você contasse um pouco. Porque essa é a minha percepção. Gente, o que você vai falar? Ai, o que eu quero falar? Não, a minha percepção em relação a tudo que você publica em vídeos, em textos, em todas as plataformas, em todo o modal de conteúdo que você faz, é que você tem uma relação muito estreita com a questão do tempo, Marina. Você fala muito, eu não sei se isso é deliberado, mas você fala muito em tempo. Tempo para ser mulher. Tempo de brincar. Tempo na escola. Tempo exacerbado de terapias. Então, assim, me parece que o tempo é uma temática central na sua vida. E agora, te ouvindo falar... 3 meses, 1 mês, 5 meses, eu vou. Isso só corroborou para que eu continuasse na minha toada de imaginar Quem que sabe ela nem tenha notado isso, né, Marina? Gente, vou levar pra terapia. Porque me parece que tem uma questão mesmo central sua em relação ao tempo. A Marina fala muito do... agora eu vou dar um tempo de atenção adequado ao Bernardo, isso. Eu vou regulá-lo e aí eu vou poder ter o meu tempo de estudar, eu vou ter o meu tempo da minha mentoria. E isso me ajudou muito, porque a gente tem uma tendência a querer que a criança se encaixe na nossa rotina, né? Então eu tenho que lavar a louça, eu tenho que lavar a roupa, e a criança tá ali. E ela tá ali fazendo comportamentos inadequados, tentando a tua atenção, né? Porque ela quer a atenção, então é mais fácil tu parar como tu ensina, dar o tempo de atenção, e aí depois tu vai ter um tempo mais longo, né, pra fazer a tua jornada, porque a criança regulou e vai brincar sozinha. Eu ainda tô na briga do brincar sozinho, tentando que ele vá sozinho, porque se eu tô em casa ele tá atrás de mim. Mas é interessante, porque daí regula, né, ele regula e vai. Sim. E o Bernardo é lindo de ver, né? Sim, uma hora sozinho. vai. E porque eu acho também que essa questão do tempo, ela
tende a escravizar principalmente as famílias atípicas. E ainda mais dentro desse sistema que a gente estava conversando agora há pouco, que é o sistema intensivo que a gente tem aqui. Então, nos exigem, e a Beta sempre fala sobre isso, né? Sobre quando ela teve que colocar o marco zero de retomar a própria vida no aniversário do Theo, de tantos anos, porque senão aquele tempo cobrado da gente, ele não é só um tempo físico, cronológico. Ele é um tempo existencial e que ele não volta para ninguém, nem para a criança. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, eu entendi certo? Você tem uma questão com o tempo muito presente ou não? Tenho. Tem, né? Tenho porque eu tenho por várias questões. Primeiro, que a minha cabeça, ela eu tô falando aqui, mas eu já tô aqui, ó. Já tô lá. Tá. Eu preciso me organizar muito. Tá. Porque eu tenho muitas vontades. Isso desde sempre. Eu inclusive, até escrevi num post recentemente. Eu sempre fui muito ousada. No sentido de querer fazer. E se eu não me coloco o meu limite, Marina, até onde você consegue ir, eu não consigo me organizar, não consigo fazer o que eu preciso fazer. Então, primeiro, eu sou uma pessoa muito organizada assim. Na minha agenda, eu tenho uma agenda com horário para começar e terminar as coisas. Sou bem organizada nesse sentido. Segundo, também que eu sou sozinha aqui, né? No sentido de, tipo, não ter rede de apoio. Só sou eu e meu marido. Se eu não me organizo com o meu tempo... Não faz nada. Né? Tempo para isso, tempo para aquilo. A gente não consegue fazer nada. E eu sou uma pessoa que preciso do meu tempo no sentido de, tipo, ficar sozinha. Eu preciso. É uma necessidade que eu tenho vital. E morando fora, sem estrutura, sem família, sem babá, sei lá o quê, é muito fácil eu me perder nisso. É muito fácil. É muito fácil eu deixar de fazer as coisas que eu quero fazer, porque tem outras milhões de coisas dependendo de mim, né? E eu vejo que, tipo, e eu falo que eu moro fora, não tenho rede de apoio, mas eu trabalho com famílias, e eu vejo famílias que têm 30 milhões de pessoas apoiando e ainda assim não conseguem dar conta das coisas. Sim. Né? Então, se a gente não colocar o limite, ninguém vai colocar pra gente. Mas sabe que eu vejo isso se você não quando eu tô de cria a sua férias? barreira. Eu vejo isso quando eu tô de férias. Eu tô de férias, por exemplo, agora que eu tô acabando a faculdade, né? Tô lá no período de férias sem aulas. Então, período de aulas, tu tá com aquela loucura, né? 1000 trabalhos, mais aula, mais Sim. isso. Tu é obrigado a organizar a tua rotina, porque tu tem horário de entrar e sair da aula, buscar e levar o filho, fazer tudo que tem que fazer. Quando a gente tá de férias, a gente pensa que vai fazer 20 mil coisas, né? Entrei em férias hoje, eu tenho 30 dias. Chegou no dia 29, tu olha e fala, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, porque não tem um tempo programado. E aí tu fica, não, amanhã eu faço, daqui um pouco. Aí a chance de procrastinar é maior se tu não tá organizada, né? E com filho atípico, a gente não tem essa chance, né? Eles são mais rígidos, eles têm uma rotina que demanda mais da gente. E outra coisa, o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. Total. Meia hora pra mim não é meia hora pra Bernardo. E se a gente não tem esse olhar, a gente vai estar sempre atropelando a criança. Entende? E se atropelando, porque, tipo, não é só a criança que se desregula. Inclusive no tempo de resposta, também. né? Isso. Porque quando a gente tem um filho não verbal, que é o caso do meu, né? A gente faz uma pergunta e a gente quer uma resposta rápida. E a tendência da família é atropelar antes que eles consigam formular a resposta. Seja no iPad, seja apontando, seja falando. Sim. Então, a tendência é tu fazer... Tu quer banana ou tu quer maçã? E aí ele vai pensar, tu já fala, quer banana. E aí tu já entrega a banana. E a pessoa, mas eu nem respondi, né? Então, o tempo eu acho que é bem, né? Importante. Foi bom tu falar nisso. Eu tenho... Outra história de tempo eu dou um tempo de resposta para criança, qualquer criança, de 10 segundos. Eu nunca pergunto nada de novo para uma criança antes dos 10 segundos. Porque ela lembra... A criança, ela tá... Entendeu? Mesmo que a criança não tá brincando, é uma criança atípica que tem pouco repertório de brincar, mas a cabeça dela tá aqui, pô. Não é porque ela não fala, não é porque ela não verbaliza, não é porque ela não brinca, que ela tá ligada no que tá acontecendo. Então, tipo, eu como educadora, eu tenho 22 crianças na minha sala de aula. Se eu não der tempo para as crianças responderem o que eu quero, eu vou estar gritando na sala o dia inteiro, porque elas estão ocupadas fazendo as coisas delas, brincando, enfim,
se desenvolvendo, o cérebro lhe fumaçando de informação. Se eu não esperar uma resposta, como você falou, né? Pô, tem que esperar um pouco, porque senão a gente vai resolver por eles, ou a gente resolve por eles, ou a gente fica, vai, responde. Toda vez que a gente repergunta uma coisa pra criança, ela começa a contar do zero. Começa a contar do zero de novo, ela não vai responder mais rápido por causa disso, né? Então eu tenho sim uma questão com o tempo, eu preciso de ter... E às vezes, muitas pessoas acabam acreditando que essa coisa rígida com o tempo acaba atrapalhando, porque vira uma rotina, vem uma coisa muito engessada, né? Ah, não, mas fica muito engessado e tal. E eu não gosto de rotina, né? A gente escuta muitas pessoas falando que não gosta de rotina. E cara, desde que eu comecei a criar uma estrutura, a pensar no meu tempo e criar uma estrutura de rotina para Bernardo e ensinar isso também, eu entendo que a rotina da criança é a nossa liberdade. Eu tenho tempo para trabalhar porque Bernardo tem uma rotina. Eu tenho tempo para sair com as minhas amigas, tomar um drink com meu marido, porque eu tenho uma rotina. Se eu não tenho uma rotina, eu não vou ter tempo. Não vai fazer. Eu não vou conseguir organizar o meu tempo de cuidado, né? E a gente sabe que se a gente não cuida da gente, mentalmente, fisicamente, enfim, seja lá como for, a gente não consegue cuidar do outro também de forma, enfim, da melhor forma que a gente poderia, né? Então, e a gente tem filhos que a gente não tem por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, né? Ela tem um período com essa doença. Ou ela vai curar, ou ela vai falecer, infelizmente. Mas o processo é esse, tem início, meio e fim. Os nossos filhos, eles têm síndromes e espectros que é para a vida toda. Por isso que eu me botei um prazo. Exato. Porque se eu não me coloco um prazo, eu vou ser a pessoa do full time, mãe atípica, dando todo o meu gás pro meu filho, que é importante, a vida toda. Só que aí eu não vou chegar lá no fim com saúde, ao menos, né? Ou mental, ou física. Então, eu tive que dar um time, assim, porque tinha a questão até os 6 anos, tem a neuroplasticidade. Então, que a gente combinou. Então, até os 7 a gente dá 100%. Ele continua com todas as terapias, continua com a nossa atenção plena, 100%. Mas nesse momento a gente conseguiu virar a chavinha de agora. Eu volto a estudar, agora eu volto a cuidar de mim. Agora eu não me culpo tanto de deixar com alguém. Agora eu não me culpo tanto de sair com o marido, com a amiga. Isso, né? Porque a mãe tem a culpa ainda, né? Não, só eu sei cuidar, só eu consigo. E eu precisei me colocar esse prazo. Porque eu estava muito doente, fisicamente e mental. Então, eu precisava sair do buraco, né? Sim. E me ajudou muito, assim. Foi bem difícil, não é fácil, né? A gente acha que só a gente dá conta e que não vai dar certo. Mas aí as coisas parecem que também começam a andar, né? Porque eles vão precisar de outras pessoas além da gente na vida, né? Exato. Exato. E a gente precisa acabar querendo confiar em... Isso. Tirar essa responsabilidade da gente, que é só a gente que consegue. Inclusive, eu gosto muito de falar isso também, porque eu entendo realmente que o desenvolvimento do Bernardo é brilhante, que eu tenho uma parcela importante, né, no que aconteceu na vida, no que acontece na vida dele, mas eu não gosto de ser responsabilizada, de ganhar parabéns. Claro que não. Por quê? Porque se não tivesse dado certo, a culpada era eu. Entende? Se tá tudo bem, parabéns, Marina, arrasou, bom trabalho. E se tá horrível? E se o menino não desenvolve? E se o menino não brinca? E se o menino se joga no chão? E se... Não é nossa responsabilidade. O papel de pai e mãe, que eu entendo, né? Gente, tô na jornada há 7 anos trabalhando com isso. Não só sou mãe atípica há 7 anos, né? Então, foram muitos anos de reflexão para entender isso. Então, mas o que eu entendo é que a gente dá o suporte. A gente deveria dar o suporte para a criança desenvolver o máximo do potencial que ela tem. Isso é, dar o máximo de experiência que ela puder, o máximo de terapia que você conseguir, enfim, realmente dar o seu máximo. Porque tem gente que sabe que pode fazer e não faz, porque não quer, sei lá. Né? Então dá a oportunidade. Mas entender que não está nas nossas mãos o que eles vão aprender.
como eles vão se comportar. E isso até com o que é que eles vão fazer da vida? Eu acho que isso até no filho típico. Todo mundo. Porque os meus mais velhos, assim, Todos. e tu tem um mais velho também típico, né? A gente deu a melhor escola, a gente proporcionou experiências culturais, a gente teve conversas sobre todos os assuntos, mas chegou num ponto que é com eles. Os indivíduos que eles são é a partir deles, não é da gente. Né? Então, assim, eu dei o que eu tinha. Tem a nossa responsabilidade. Travou um pouquinho, mas daqui a pouco volta. Gente, tá chovendo na Irlanda e tá chovendo em Porto Alegre, então tá difícil a conexão hoje. Aqui tá bem. Tô ouvindo bem. E a gente tá com uma chuvarada aqui, né? A gente tá com uma chuvarada, mas vamos ver se a Marina volta. Volta, daqui a pouco volta. Bom que dá pra trancar. E o que eu acho muito legal sempre também, e aí você vai poder falar mais sobre isso, porque eu sei que você tem um entendimento também bem maior que o meu em relação a isso, é que fica parecendo sempre que todas as colocações dela são muito simples, né? E são extremamente complexas. Então, assim, eu acho que as duas coisas, eu acho que ela tem um potencial pedagógico gigante quando ela explica, as coisas ficam parecendo mais simples. E eu acho que a gente ainda tem um desconhecimento também, né, Beta, em relação a essas aplicações dessas vertentes da aba, né? Que não são a aba de mesinha com a chupeta amarrada no pescocinho do bebê, como ela trouxe. Que hoje se fala em Denver, né? É que eu acho que há um erro quando as pessoas acreditam que é só a criança pequena. Quando tu vai ler o que é play, quando tu vai ler o que é o aba naturalístico ou Denver, tu lê que é para crianças pequenas. Até 5 anos, acabou. E por que o de 7, 8, 9, 10 não tem que ser naturalístico? Porque tem essa ideia de que chegou no primeiro ano da escola, tem que sentar. Porque você acha que a terapia é lida a partir da idade escolar? É. E aí eu acho que, claro que a gente tem que ter essa preocupação do sentar a criança para ela conseguir ficar 4, 5 horas numa sala de aula sentada, que a gente já sabe que também não é o ideal, né? Mas é o nosso mundo hoje. Então, eu preciso preparar essa criança para que ela consiga sentar na sala e ela consiga frequentar a escola. Porém, essa criança também poderia aprender brincando. Deveria, né? E as escolas que a gente vê mais modernas e mais avançadas nas questões neurológicas, já não é mais a mesinha sentada 4 horas, é por projetos, né? Puxa mais essa imaginação da criança. Se a gente olhar, a gente passa a escola decorando, sendo obrigado a fazer aquela prova, pegar aquela matéria e aprender. A gente está falando aqui sobre a questão de ter uma idade desse brincar mais livre, né? Do Play e do Denver, que eles colocam até 5 anos. E a partir disso, entra daí um aba de mesinha. Que eu acho que linka com a questão do escolar, que chega na primeira série tem que sentar. E que por que não essa criança não pode estender um tempo maior, mais livre, né? E que a gente vê escolas mais modernas que já é mais livre, né? As escolas são mais por projetos, não é mais uma mesinha do lado da outra, já são nos puffs, nos lugares mais abertos. Porque eu acho que quando tu lida com a criatividade da criança, com o interesse, o negócio flui. E essa é a diferença do brincar. Tu vai usar o interesse dela. E quando por exemplo, eu passei a minha escola inteira, minha vida escolar, péssima, gente. Pensa uma pessoa que ia mal na escola, porque eu sempre fui muito hiperativa com déficit de atenção. Então, eu passava o passarinho, eu já esqueci que tinha aula, que tinha professor ali. E obrigada a ficar sentada, aquela coisa toda, que para mim sempre foi muito aversivo. E aí, eu passava de ano assim, raspando. Decora pra prova, amanhã eu não sei nada. O meu marido, ele lembra toda a matéria do colégio inteiro, porque ele gostava. Pergunta na faculdade, que é um assunto. Me identifico com você. Na faculdade, que é um assunto que tu escolheu, que tu gosta, né? Que tu consegue te imaginar trabalhando com aquilo, teu cliente, teu paciente, teu aluno, usando aquela informação, flui. Tu só tira 9 e 10. E aí a mesma pessoa, com a mesma metodologia, porque ainda tem um professor falando lá e tu continua sentada, mas a forma de interesse acho que muda. Então, eu acho bem aversivo esse modelo escolar sentadinho 4 horas olhando para frente. Agora não tem mais pátio. O pátio agora é só um quadradinho. Te dou uma corda, te dou uma bola. O recreio é isso. E 10 minutos para comer, volta. Porque aí imagina, essas crianças estão... A gente vai tolhindo a criatividade, né?
A gente vai tirando todo o lúdico. E aí, na pré-escola, eu tenho uma sala toda colorida, toda estimulante. Na primeira virou. Pronto, agora senta na mesa e obedece. E aí, tu não dá mais opções de escolha, tu não dá mais liberdade para essa pessoa pensar, né? Aí ela só tem que concordar. Aí marcar um X no certo e no errado. Tô errada? A especialista é tu. Não, pois é, não, você tem razão, mas assim, é uma estrutura que é muito difícil de mexer, né? Então a gente vai ver microescolas fazendo isso e pessoas tentando mudar um pouco, mas é muito difícil. E aí quando a gente fala de criança atípica, que tem ainda mais probabilidade de ter dificuldade na atenção, enfim, necessidade de movimento, aí a gente acaba tendo que criar escolas específicas para isso e a gente acaba falando totalmente na contramão do que é a inclusão, né? Eu realmente não sei como resolver esse problema mundial dessa estrutura da educação, de verdade. O que eu entendo aqui na Irlanda, ela tem estrutura, mas as salas de aulas, eu não sei se é assim hoje em dia no Brasil também, mas quando eu comparo com a minha sala de aula que eu estava, as crianças não ficam sozinhas na sala, na cadeira, sabe? Assim, é uma mesa grande que fica as 5, 6 crianças. E isso até crianças mais velhas, até tipo 11, 12 anos. Nunca fui numa escola de crianças mais velhas de 12 anos. Então, ainda tem um pouco isso, sabe? De trabalho em conjunto. Então, fica todo mundo... Quando é na pré-escola, não existe mesa, né? É um mesão para a criança sentar, pintar, sei lá, mas não existe a sua mesa. Já na escola, né, da alfabetização, enfim, existe, né? Bernardo tem a cadeira dele com o nomezinho dele, mas tem um espaço dele com o nome dele, mas numa mesa grande que fica num grande círculo. Então tem, sei lá, 6 grandes círculos e aí você divide as crianças assim. E até as crianças de 11, 12 anos. Aqui são 25 mesinhas. Eu não sei. A escola do meu filho mais velho... Não, a escola do meu filho mais velho é assim. Até o início do Fundamental 2, que é o 6º ano, ele não tinha lugar fixo e nunca tinha feito prova e nem sentado sozinho. Mas é uma escola de exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. E aí isso. É uma grande mesa colorida, com cadeiras coloridas. Importante, todos os dias ia trocando os colegas para que eles tivessem um convívio, uma interação com os pares, com os que eles consideravam, opa, esse aqui não é meu amigo, então é esse que vai sentar ao seu lado hoje. Mas eu sei que a escola do meu filho, atípico menor, que é uma outra rede muito grande, né, de escolas aqui, eu sei que a partir do 1º aninho... 25 mesinhas. Filinha... um atrás do outro, do menor ao maior. Ordem de chamada, alfabética, senta, e era isso. E assim, assiste a aula, e aí tem o momento da pergunta. Só que quanta dúvida essa criança teve ao longo, enquanto a professora fala, que na hora da pergunta não vem mais. Já nem tem, claro. E o Theo tava nessa escola tradicional, tá? Por isso eu tirei... uma escola que se dizia inclusiva, ela é inclusiva na matrícula, na aceitação de AT, morre aí, né? Que é um erro as pessoas acharem que a inclusão é só aceitar a matrícula, aceitar um assistente terapêutico, né? Não. E aí eu tirei, e agora ele tá indo para uma escola desse tipo de modelo mais moderno, com projetos, uma turma, são 3 idades juntas, né? 1º, 2º e 3º ano juntos, que tem uma nota no fim do mês para ajudar. Então, assim, a 5ª nota não é nota do que ele evoluiu, e sim de quanto ele ajudou e interagiu com a turma. Então, que acho que já ajuda. Mas a gente sabe que é a exceção da exceção da exceção. E, infelizmente, 3 vezes mais caro do que eu podia pagar. Mas vamos lá, né? A gente dá o seu jeito. Mas é muito complicado isso, mas uma coisa que deveria ser, sei lá, pensamento básico, na verdade, para qualquer escola, é o brincar. Focar no brincar. Por que se tira o brincar, né? Se o brincar é a forma como a criança aprende, a criança se comunica, a criança, enfim, é compreendida, né? Tipo, agora fazendo o mestrado de play therapy, né? Que eu acho que no Brasil é conhecido como ludoterapia, não sei, mas eu traduzo como brincar terapêutico, a ludoterapia, né? Ludoterapia. Enfim, o brincar terapêutico, a gente enxerga a criança através da brincadeira, né? Existem várias teorias de movimento, por exemplo, como a criança... Não é o que a criança está fazendo, é o processo... É para um processo terapêutico comum, qualquer um, né? É uma sessão de terapia, né? Então, como a criança está ali naquela sessão de terapia, como ela desenha, não é o que ela desenha.
é como ela desenha. Porque às vezes ela vai estar, sei lá, comunicando um abuso com uma flor. Com certeza, com certeza. Não com um rabisco de sangue, sim. mas a forma como ela desenha essa Sim. flor, o traço dela nessa flor, como ela está se comportando quando ela desenha essa flor, é que vai fazer... Entende? É que vai fazer como terapeuta, enxergar o que está por trás daquilo. Então, o brincar ele é muito potente. E que louco isso, né? E não né? é só o brincar e faz... Olha que doido. Eu, enquanto nutri agora, ó. Quando a gente tem uma criança que não come, a gente usa do brincar para aproximá-la de um alimento. Quando um terapeuta, psicólogo, precisa acessar a mente da criança, ela usa o brincar para chegar na mente da criança. E aí a escola, que é onde precisa acessar o máximo potencial da criança, abandona o brincar. Não, o brincar não precisa mais. Velho, Só que todas as outras terapias se utilizam do brincar para acessar a criança, porque se sabe que é a forma adequada, né? E aí a escola resolveu que não precisa. Mas tu entende que não tá na cartilha do nutricionista, nem na cartilha do educador. Não, isso. A gente aprende você faz fora. O que você quer. Porque você entendeu que é assim no seu convívio, mas não é. Por exemplo, não existe... O pediatra não se forma pediatra depois de ter feito medicina e pediatria sem ter estudado nada de brincar. Entende? Ele não sabe o que é o brincar. Ele não consegue prescrever o brincar. E, recentemente, a Associação Americana de Pediatria, né, enfim, criou uma nova cartilha. Recentemente, já faz uns anos... que dizia lá que todo pediatra precisava prescrever o brincar em todas as consultas. Então, assim, prescrever o brincar, precisa mesmo, a gente tá tendo que falar isso. É obrigado agora a prescrever o brincar, pra gente ver como a gente tá distante disso e como é importante. Né? Então, eu não me lembro de ter ido numa consulta com um pediatra pra ele me dizer que brincadeira fazer com o Bernardo. Eles falam se tu precisa colocar de brusco, caso a criança esteja mais hipotônica, se tu precisa aproximar alimento tal, caso ela não esteja aceitando a introdução alimentar, mas o brincar ninguém fala, né? Realmente ninguém toca no assunto do brincar. E ao mesmo tempo, quando se toca no assunto do brincar hoje, ele virou uma mercadoria de luxo, né? Porque as pessoas que aí falam no brincar vendem... palestras milionárias sobre brincar, sobre levar o filho pra lama. Tanto que existe o negócio lá um curso caríssimo do Lego, né? Do Lego, da Disney. Isso. O Daniel Becker, o pediatra, ficou famosérrimo aqui no Brasil por falar sobre crianças colocarem o pé na lama, por falar que as crianças estão com a agenda cheia demais. Então, assim, a gente realmente perdeu em algum lugar do processo o olhar... e eu não acho que seja pro lúdico. Eu gostei muito quando você trouxe isso, Marina, porque o brincar não é necessariamente lúdico e também não depende só do potencial lúdico, né? É porque as nossas crianças têm uma ludicidade mais baixa, normalmente. Isso. O brincar, ele pode ser todo o como as coisas estão sendo feitas, né? Então, você pode brincar preparando uma receita, você pode brincar durante o banho, o brincar não precisa ser aquele, eu sentei, você sentou, estamos rodeados de coisas coloridas e carrinho, esta é a nossa... Lego, boneca. E isso traz muito uma reflexão, me parece, assim, pra vida mesmo, sabe? Olha, eu tô... Sábado de manhã eu tô reflexiva, né? Me parece que é uma reflexão pra vida mesmo, que é assim, porque você trouxe há pouco uma questão que me chamou muita atenção. Você disse... qualquer terapeuta precisa prestar atenção no como as coisas estão sendo feitas, né? E a verdade é que a gente vive uma vida de comos, né? De como estamos naqueles momentos. A gente não é absolutamente nada, a gente está o que quer que seja, né? Em alguns momentos estamos assim, em outros estamos de outra forma. Exato. E isso nunca é igual. Nunca é igual. E a gente não pode dizer assim, não, eu fui
agora não sou mais. Não, eu ainda sou, porque eu sou a soma das minhas histórias todas. Hoje eu estou num lugar distinto, mas eu sigo sendo a mesma pessoa. E os nossos filhos, a nossa tendência é dizer que ou eles estão no desenvolvimento ou eles não estão em lugar nenhum, né? E isso é uma coisa que, te ouvindo agora, me acendeu, assim... não, a gente sempre vai estar em algum lugar, né? Em processo de... Me parece. É isso, né? Que você deu a entender? Sabe que eu penso, acredito nisso. Essa questão processo. Exatamente. Essa questão do como também, as pessoas devem agora, ouvindo, pensar assim, mas a gente... com 40 anos mais, 30 anos mais, nunca precisou pensar nesse brincar. Mas a gente vem de uma geração que a gente brincava na rua. A gente pulava corda, a gente jogava bola, a gente corria com uma turma de amigos. A gente tinha tempo para brincar. Tempo para brincar. A gente ia, mesmo quem morava em apartamento, tinha a casa da avó, a casa do vizinho, né? Se corria muito na rua, se andava de bicicleta, de patins e assim ia. E as crianças de hoje moram num lugar totalmente asseado, né? Um apartamento fechado em frente a uma tela, com pais trabalhando muito. E muito pouco deles tem acesso a jardim, a grama, a terra, a água. Então, realmente, esse brincar foi ficando cada vez mais pobre, né? Mais limitado. E aí, se a escola não traz o brincar para dentro da sala de aula, às vezes é uma criança que nunca brinca. Nunca brinca, exatamente. Nossa, gente, eu tenho várias situações disso. Eu sou professora de pré-escola e aqui na Irlanda é muito comum as crianças só irem para a escola na pré-escola, com 3 anos. Né? Então, do 0 aos 3 anos, está em casa com a mãe. E aí tem várias coisas que acontecem de forma gratuita na cidade, que são os toddlers groups, que as mães levam os bebês 2 vezes por semana, enfim, para se conectar. Não fica em casa fazendo nada, Como né? é que é a licença maternidade, Marina? E desculpa te interromper, mas só para eu entender. A criança fica em casa do 0 aos 3, mas quem é que fica com essa criança em casa? Do 0 aos 3, né? Que deixa de trabalhar, né? A mãe que deixa de trabalhar, mas aí, como eu ia falar, tem uma estrutura muito grande, né? Tem, enfim, benefícios do governo. O Bolsa Família, né, conhecido no Brasil, é para todo mundo aqui, né? Não importa se você é rico, você é pobre, toda criança recebe uma quantia X de dinheiro, porque entende-se que ela vai precisar dessa estrutura, né? Então, óbvio, a gente tá falando de um país de primeiro mundo, não dá para comparar. Mas o que eu entendo disso é que daria para fazer se outras coisas fossem feitas antes também, né? Obviamente. Mas, enfim, a licença maternidade depende muito, varia de 6 meses a 1 ano. Depende do empregador. Tá? Depende, mas geralmente são 6 meses. E aí tem as creches particulares que são carérrimas e a pré-escola pública a partir de 3 anos. Então, o que eu vejo muitas vezes são crianças que nunca brincaram entrando na escola. Nunca brincaram. Eu tenho uma experiência triste de uma aluna que ela entrou, a gente foi levar ela pro parquinho, teve o tempo de brincar dentro da sala e depois a gente foi brincar lá fora, no ar livre. E simplesmente a menina não sabia o que fazer. Ela não sabia subir uma escada. E ela não era uma criança atípica, tá, gente? Ela era uma criança atípica, mas ela não sabia, ela nunca tinha visto um escorrego. E aí? Caramba! E aí que eu tive que ensinar ela a subir a escada. Do 0. Sim. Sabe, assim, tipo... Então, é muito sério isso, porque as crianças, elas estão realmente sem tempo de brincar. Até as crianças que estão com as famílias disponíveis em casa também não estão, porque também é outra história, é outra forma de vida. A gente está em casa, mas a gente não está fazendo nada. Eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, né? Então, não é a mãe estar em casa fazendo nada, né? Enfim, então, essa história continuamos falando do tempo, né? Essa história do tempo de brincar é realmente muito importante. E eu queria voltar num assunto que vocês falaram, que eu não consegui acompanhar, que foi que vocês falaram do Daniel Becker, né? Daniel Becker, eu tenho um curso com mais 2 outros profissionais, a Luísa do Infância Fora da Caixa e Gabriela do Mais Lindeza. E o Daniel, ele fez uma participação no nosso curso. A gente tem uma aula que é sobre a natureza, uma aula de 1 hora. Ai, você assistir assim, tipo, meu Deus. Porque o Daniel que coisa incrível essa aula. Brincar é a natureza. Isso. E ele fala das questões sociais, é uma super aula, né? E a Gabriela, ela é arte terapeuta. Ela agora voltou pro Brasil, mas ela trabalhava em Portugal, numa escola que tem um conceito de Forest School. É uma escola na floresta. Nossa, que legal. Vocês não estão entendendo.
Gente, é uma escola na floresta. É tipo tudo com pintura, tem pintura, vai pintar com barro. Sabe assim, carrinho tem carrinho, vamos fazer o carrinho. E, enfim, gente, é uma realidade muito distante. A gente não consegue ter isso em todo lugar, né? Gente, o conceito é lindo. E a Gabriela, ela fala muito de tempo. Eu aprendo muito com ela sobre essa questão do tempo. E ela tem uma fala que eu acho muito interessante, que é o enquanto. A gente tem uma mania de estar fazendo uma coisa enquanto está fazendo outra. A gente nunca está fazendo nada no tempo que tem que estar sendo feito. Então, eu tô escutando um podcast enquanto... E a gente acaba vendendo isso, né? Ai, não, você vai fazer o curso enquanto você está dirigindo. Você pode assistir enquanto... Trabalha enquanto eles dormem. Sabe assim? Sei. Ai, É um prato cheio para um burnout, né? É um prato cheio para um burnout. Nossa, quando isso começou? Porque a gente não simplesmente faz. Eu tenho muita dificuldade nisso. E quando a gente para, a gente sente culpa. Eu falei no começo, né? Por que eu tô parada? Meu Deus, fiquei adoeci e eu não tô rendendo. Eu tenho uma ideia de quando isso começou, mas aí a gente precisa de umas 5 horas para poder conversar. Ai. Então chama pro próximo. Um dia a gente faz um podcast só para falar sobre isso, sobre meritocracia. Né? Quando começou... Tá bom, já sei. Então, onde é que vai começar essa conversa? Então, é por aí que a gente vai. Mas é legal esse projeto de vocês, né? Eu vi quando vocês se encontraram esse ano pessoalmente, né? Que foi muito fofo o encontro de vocês. Foi. Nós somos de Recife, as 3, a gente não se conhecia pessoalmente. Eu conhecia a Gabriela, mas assim, ela não era terapeuta, eu também não era educadora, tinha nada a ver uma coisa com a outra. E a gente se encontrou pessoalmente esse ano e foi muito gostoso, realmente. São pessoas que eu aprendo muito. Enquanto eu fazia o curso, eu aprendi demais. Gente, meu Deus do céu, como que eu nunca vi isso? Porque não tem, como a gente estava falando, né? Os profissionais se formam sem saber sobre o básico do desenvolvimento infantil, né? Que é o brincar a linguagem da infância. É como Luísa fala, é o idioma da infância. E eu amo essa frase porque, como eu moro fora, e na minha sala de aula eu sou professora de 22 crianças e tem 13 nacionalidades diferentes na minha sala. Que maravilha. 13. De 22 crianças. Só tem 2 irlandeses. O resto é do mundo inteiro. Do mundo todo. Então são crianças, é muito louco, são crianças que estão entrando na escola pela primeira vez, ou seja, estão tendo contato com a língua inglesa pela primeira vez e se comunicam entre si. Sim. Pelo brincar. Como? Brincando. Claro. Me arrepio, porque assim, eu fico assistindo as crianças brincarem, eu tenho 2 crianças da Ucrânia que não falam absolutamente nada de inglês e não entendem nada de inglês. E estão lá se fantasiando, estão lá brincando de fantoche, interagem com a gente, porque eu sento e brinco. Porque a língua materna, então, né? A língua materna da infância é o brincar. É a língua materna e logo é uma língua universal, né? E no brincar eu vejo que não tem universal. preconceito, né? A criança que tá brincando, ela logo começa a brincar com a outra, independente se a outra tem braço, perna, se ela tem o mesmo desenvolvimento, ela quer aproximar no brincar. E em outras situações nem tanto, e a gente... né? Em outras E o situações adulto acaba meio que polindo isso também, né? Exatamente. Acaba polindo isso. Então é bem interessante. Eu amo assistir criança brincar. Tu quer falar um pouquinho da tua mentoria? Como é que funciona a tua mentoria, que é maravilhosa? Então, a mentoria, ela surgiu numa necessidade pessoal, né? O meu background, eu sou bióloga, eu sou gestora ambiental, né? Então, eu me mudei para cá ainda na intenção de ser gestora ambiental. Mas como eu tive que dar uma pausa para ficar com o B e ajudar ele no desenvolvimento dele, eu acabei estudando desenvolvimento infantil e me profissionalizando e trabalhando com isso. E aí, quando eu comecei a compartilhar informação na internet, eu vi uma demanda que eu não esperava, de famílias também se sentindo perdidas, porque eu achei que só eu estava perdida, porque eu estava sem suporte de profissional. Eu fui uma. Você foi logo no começo. E aí eu via no Brasil as famílias com terapia de segunda a sexta, precisando de suporte. Como assim não sabe fazer? Então, eu fiz, quer saber? Então vou começar a ajudar. E aí, eu não conseguia atender todo mundo, né? Porque era uma demanda muito grande. Então, tá bom, então vou trabalhar com isso agora. Então, a minha mentoria, eu trabalho com orientação profissional desde antes da pandemia, porque aconteceu, né, o trabalho online na pandemia. Eu trabalho desde antes da pandemia. E a minha mentoria, ela tem o objetivo de orientar os pais em relação ao desenvolvimento de suas crianças.
né? Começou sobre o brincar, mas aí eu percebi que tinha outras demandas, como desfraude de criança atípica, como comportamento, como a própria criação, né? Não é nem a educação, é a criação mesmo da criança atípica, como lidar com as situações, enfim, situações gerais, por exemplo, escola, vai mudar a escola, eu faço mentoria para isso, para orientar os pais em como procurar a melhor escola, o que conversar, porque eu tenho essa vivência, eu trabalho em escola, né? Então eu também tenho essa experiência de conversar com a escola, o que eu pergunto, o que eu preciso saber, porque às vezes a gente não sabe. A gente quer que a escola seja inclusiva, a gente cai na cilada de que é inclusiva porque aceitou a matrícula, né? E na verdade não é. Então a minha mentoria, ela geralmente é um processo de 6 semanas. Então, ela tem duração de 1 mês e meio. E eu vou fazer 6 sessões com a família, né? Individual, 1 a 1, online. E também, nesse meio tempo, eu tenho acesso exclusivo, né? Por WhatsApp. Porque eu entendo que, quando a gente está num processo de desenvolvimento pessoal, porque a mentoria é para a família, né? A gente tem dúvida. Não vai só esperar, né? A hora de perguntar. Então, é um processo de 1 mês e meio com 6 sessões ao vivo, mas com um canal aberto para mim para tirar a dúvida sempre que precisar. A mentoria, ela foi eu fui reformulando ela, já fiz mentoria de 3 meses, não funciona, enfim. Hoje em dia o formato é esse, pode ser que mude, pode ser que você que esteja assistindo aqui, daqui a um tempo venha falar comigo, já não sei mais assim. Sim, é um processo orgânico, né? É muito orgânico. E aí, vai ter família que não vai precisar de 6 sessões, vai precisar só de 4, 1 mês. Vai ter família que vai precisar de mais. Mas, basicamente, é um suporte de informação e apoio para famílias atípicas, principalmente na primeira infância, ali de 0 a 7 anos. Hoje eu já estou atendendo crianças mais velhas, porque são famílias que me acompanham desde sempre. As crianças também estão crescendo. Né? Já estou trabalhando com pré-adolescentes também. Então... Mas basicamente é isso. Não, então eu trabalho... Os principais assuntos são rotina e brincar em casa, desfraude e escola, e comportamento e criação respeitosa, que eu também sou educadora parental em disciplina positiva. Né? Então, mas sempre tem o brincar. Sempre vai ter o brincar. Se não for o brincar para desenvolver habilidade, vai ser o brincar para criar relações. Conexão. Entre família. Se não for assim, vai ser para entender e compreender a comunicação da criança, principalmente criança não verbal. Né? Então a gente usa o brincar aí nesse sentido. E a modelagem no brincar, ela é muito importante, né? Porque o Theo nunca mostrou interesse em nada. Ele pegava um super-homem, para ele era um cara com uma cueca por cima da roupa. Ele olha todos os detalhes, mas ele não tinha o brincar, né? E aí tu modela. Hoje eu tenho uma T que acompanha ele na escola. Como ele saiu da escola, ela tá indo alguns dias pra casa. E aí ela tá brincando muito. Falei pra ela, aqui em casa eu quero que tu brinque. Aí ela faz a VD de banho, de vestir e tudo mais. Tá se vestindo sozinho já e tá super bem. Mas o brincar, gente, dela modelar dentro de casa, deu um salto nesse meio ano agora, que foi uma coisa absurda, assim. Porque ele tá curtindo brincar. Então, agora ele vem com os brinquedos e te entrega. Tipo assim, vamos brincar. E não é do jeito que a gente imagina, né? Ele não pega uma pista de carrinho e faz assim um carrinho. Mas ele coloca os animais, daí a gente inventa uma historinha. Daí agora qual que vai ser o maior, o menor. E ele vai, ele curte, daí ele guarda, daí ele pega, daí ele busca outro. Mas tá brincando, né? Nem sempre vai ser do jeito que a gente gostaria que brincasse, mas tá brincando. Mas nunca vai ser. Nunca. O que é que na maternidade a criança faz ser o que a gente quis? Nada. E esse é o erro dos pais, né? Eu quero que ele faça assim com o carrinho. Não, nem sempre vai ser. Eu não sei se vocês conhecem Tabata do Meu Mundo Atípico. Sim. 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 Pronto. Ela é minha amiga, né? Fora da... Nunca encontrei ela pessoalmente, mas a gente criou uma relação, começou na internet, enfim. E ela me conta que quando ela era criança, ela adorava brincar de enfileirar a caixa de remédio. Ela não sabia que ela era autista ainda, ninguém sabia. Ela descobriu o autismo com 30 anos. E ela amava, ela se divertia horrores, mas ela não estava rindo, ela não estava pulando, ela estava séria, concentrada, fazendo aquilo. Então não era brincar, entendeu? Mas ela conta que eu tava amando. Porque, qual é a definição de brincar? Isso. Só é brincar quando eu tô pulando de alegria? Isso. Não, Por que não é brincar? Precisa criar uma casa com a caixa de remédio? Não, ela pode enfileirar. Tá tudo bem. Não, né? Pra ela,
ela tava felicíssima. E outra coisa também que ela me conta muito, que ela tinha o que chamam de ausência, né? Ela parava e ficava assim, olhando pra, sei lá, a janela. E as pessoas ficavam pra ali, a menina tá viajando, tá desconectada. Ela tava brincando horrores na cabeça dela. Ela tava super criando uma história na cabeça dela que não saía do corpo dela. Que amor. Ela tava ótima. Sim. Se divertindo horrores. Então, qual é a definição? O que é brincar? Nem isso. Não sou eu que vou dizer o que é brincar. Então, quando a gente fala que a gente tem que seguir a liderança da criança, a partir do que a criança está fazendo, você seguir aquilo, é isso que a gente está fazendo quando a gente brinca com a criança de verdade. Escuta o que a criança quer fazer. Entende quais são as necessidades da criança. Porque a gente tá olhando, ela tá olhando pra janela. Então, se a gente quer ampliar isso, vamos pintar essa janela, fazer um desenho na janela, sei lá. Vamos fazer qualquer coisa com essa janela, ao invés de tentar tirar a criança, colocar num lugar que não tem nada a ver com ela. Que quem sabe eu consigo pegar essa história da cabeça dela e ela pôr pra fora, né? Sabe que agora Exato. Eu tô te ouvindo e eu lembrei de uma história. O meu filho já entendeu que toda vez que ele tem uma atividade mais motora, que ele pode correr, alguma coisa mais assim, que ele gosta, a ressaca, ele faz AT em casa, né? 2 horas por dia. Ainda tem, né? Não sabemos até que dia. Vai ter, vai. Não sabemos até que dia. Os planos estão danadinhos. E aí ele já sabe que o próximo, depois do que ele gosta muito, possivelmente vai ser alguma coisa com letras, porque ele tá num processo de, né, precisa ir pra, tá com 5 anos e meio. E aí ele já diz, eu não quero fazer letras, antes de começar. Eu não quero fazer letras, eu já sei que são letras, eu não quero fazer letras. E segue fazendo as coisas. É uma figura. E segue fazendo as coisas e ele não quer fazer letras. Porque ele já entendeu o que é isso. Há cerca de 1 mês e meio, o que ele tem feito de forma alegre, sem sorriso, muito feliz, sem euforia, e de brincadeira. Toda vez que o box... a gente ainda tá no frio aqui, porque tem chovido muito. O box fica cheio de vapor, ele começa a fazer letras. E aí ele olha pra mim e sorri. E bota um pontinho, faz um risco e bota um pontinho. Ele achou uma forma de brincar com a letra. De brincar. E ele está fazendo o I, o M, e ele fica, agora a montanha sobe, agora a montanha desce, agora a montanha... Então ele faz o B, o E, o N, o M, o I. Que amor. No box. Lindo. Sem ser engessado. Sem ser engessado. E me olhando, e a gente não conversa sobre isso. Eu vou lavando ele, fazendo espuminha, não sei o quê. E ele tá ali, fazendo as letrinhas. Sim. Porque ele encontrou prazer, ele encontrou uma forma lúdica de trabalhar algo que naquele script para ele não estava funcionando. Ele estava incomodado, exatamente. Então, talvez a gente possa repensar essas coisas todas, né, Marina? Talvez a gente possa oferecer outros espaços que não os óbvios, né? De brincadeira para os nossos filhos, de percepção de alegria. Acho que anterior ao brincar, né? Porque a percepção da alegria mesmo, né? Que a gente talvez precise mudar, né? Agora que você trouxe a história da Tabata. Então, assim, eu não tenho que achar que todas as crianças precisam estar eufóricas, pulando com um sorriso de orelha a orelha para que elas estejam aproveitando, né? Até porque a gente não é assim, né? Não. Eu expresso felicidade de uma forma também diferente de você, por exemplo. Com certeza. Exato. Né? É tipo assim, e do meu marido. Só que a gente julga. Faz, mas tu não tá feliz? Isso. Não, eu tô. Isso. Mas você espera que o outro expresse como você. Porque quando eu tô feliz, minha filha, todo mundo sabe. Mas, e quando eu tô com raiva também, entende? Mas não é todo mundo assim, então você espera que o outro faça. Eu acho que é muito a expectativa do outro fazer algo que você faria, né? E no brincar, a gente... tem uma coisa que é muito importante no brincar, que vem antes de qualquer planejamento, que é a observação ativa. E a gente só consegue fazer isso com o tempo. De novo, Marina no tempo.
Se a gente tem uma vida corrida, se a criança passa o dia inteiro na terapia, depois vai para a escola, chega em casa cansada, a gente não tem tempo para observar a criança. E é observar a criança quando ela está fazendo nada. Não é observar a criança quando ela está comendo, quando ela está ocupada com alguma demanda. Né? Então, você permitiu que ele brincasse nesse banho. Vai ter gente que não vai permitir. E vai ter gente que não vai nem ver o que ele está fazendo. Porque está tão ocupada pensando em outra coisa, querendo acabar aquilo, porque tem uma sobrecarga que a gente não pode, enfim, não, né? Não é culpa de quem cuida. Né? Não é. Exige muito da gente estar presente. Porque a gente está sempre fazendo algo enquanto está fazendo outra coisa. Né? Então, se você conseguiu enxergar isso e não deu demanda, porque você poderia ter dado, ai, filho, agora faz o X. Pronto, acabou. Acabou, claro. Acabou. E aí você já não tá mais seguindo a liderança dele. Muito difícil fazer isso. E eu vejo que hoje a gente tem essa questão da demanda, que a gente tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Tá sempre correndo. Eu vejo que a gente, pais atípicos, tem um foco um pouquinho diferenciado, porque como a gente sabe que tudo tem um antecedente, né? A gente tem que prestar atenção. A gente tem uma visão um pouco diferenciada para os nossos filhos do que quando a gente é pai típico, né? Falo porque eu também sou mãe típica. Mas eu vejo, se a gente olhar num parquinho, a gente vê muito isso, né? A criança tá brincando, e aí tu olha em volta, os pais estão todos no celular. Poucos estão prestando atenção na criança. Né? E aí, como é que tu vai ver essa visão e prestar atenção em algum desenvolvimento atípico ou uma necessidade diferenciada da criança, ou inclusive entrar na brincadeira dela se tu não tá ali? Porque tu tá, mas não tá, né? E é muito comum nos lugares que a gente vai, das pessoas com as crianças, o cuidador não tá prestando atenção. Ele tá... Porque o celular toma muito da gente, né? Quando a gente se dá conta, tu tá aqui, filho no banho, tu tá no celular. O filho tá comendo, tá no celular. Então, a gente precisa se autocontrolar o tempo todo. E não tô dizendo que eu não faça isso. Mas Sim, também não. A gente precisa... Peraí, agora eu vou dar atenção. Que é essa questão que a Marina bate muito na tecla. Dá uma atenção de qualidade. Eu gostei muito do que tu colocou essa semana sobre a questão do B chegar cansado, às vezes, da aula. E aí ter alguns comportamentos disruptivos, né? Que ele se magoou com alguma coisa, ou ele tá cansado, ou ele sente saudade e ele não sabe expressar. E aí tu te antecipar, né, a esse comportamento inadequado. Porque é uma forma dele expressar, tipo, eu tava querendo ficar contigo, porque hoje o meu dia não foi tão legal, ou eu senti tua falta. E aí a Marina postou isso, tipo, te antecede, já chega dando aquela atenção, antes do comportamento vir, né? Exato. Isso é bem bom, né? A gente tem a tendência a corrigir o comportamento e dar atenção à criança quando ela tá fazendo algo errado. Se a criança tá bem, a gente deixa quieto. Se a criança tá causando, a gente vai lá e dá atenção a ela. Então ela aprende que para ganhar nossa atenção, ela precisa causar. Entende? E aí, tem esse ponto. E tem o outro ponto do comportamento, que é isso, tipo, todo mundo faz isso. A gente tem um dia ruim no trabalho, eu não vou estar soltando os cachorros em todo mundo, eu vou segurar pra mim. Mas quem vai sentir como pesar foi meu dia é o meu parceiro. Claro. Quem eu me sinto mais à vontade. Eu vou chegar, ele vai fazer qualquer coisa e eu vou me estressar muito. Não por causa, porque o que ele fez, porque eu tô afim de extravasar. Ou então eu só vou pedir pra ele sentar e falar, blá, 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 blá. E tipo, não aguento mais, não aguenta assim, senta aí e me escuta. Porque é isso que parceiro faz, né? Se não faz, a gente já fica logo com raiva, etc. A criança não consegue fazer isso. Mãe, vem cá, tive um dia ruim. Não consegue fazer isso. Típica ou atípica. Ela vai conseguir fazer isso se a gente der espaço para ela fazer isso, né? Então, e se a criança é não verbal, é mais difícil ainda. Então, se a criança é não verbal, a gente precisa sentar e brincar com ela para deixar ela extravasar. Senta junto, não faz nada, só segura o espaço dela. Só segura aquele espaço, só entrega aquele espaço para ela. Vamos brincar e fica lá. Não precisa nem interagir, só olha. Às vezes ela vai estar encaixando um bloco assim, ó. Ou no outro dia ela vai estar com o mesmo bloco assim, ó. Bem suave, aquela história que eu falei do movimento. Entende? Porque ela tá ali, ó. Ai, que raiva, que dia horrível. Hoje eu estou plena, meu dia foi top. Com o mesmo brinquedo. É o como. Não é o que ela tá montando. É o como. É como ela tá fazendo. E a gente só vai conseguir fazer isso, gente, se der espaço pra criança. E se a gente não se meter. Vamos fazer um castelo. Vamos fazer isso, entende? Tipo, é não que se nem mete, quando deixa falam, ela falar. a gente deixa o filho com alguém, né? Daí tu chega e a criança já te olha e chora. Ai, tava super bem até a mãe chegar. É super comum ouvir isso, né?
Daí, Odeio esse comentário. hoje a gente já sabe que, na verdade, ele conseguiu desabafar, que não estava bem até tu chegar, né? E que se sentiu confortável Exato. quando a mãe chegou para chorar. E aí tá, no caso, tu vai deixar chorar, porque tem que chorar, não tá legal. Mas é bem isso, assim, de estar ali. Acho que o mais importante é a gente entender que a gente tem que estar ali, dar o espaço da criança e entender que o brincar é importante mesmo para os maiores, né? Eu tenho uma amiga que ela viajou pela Europa há pouco tempo e ela tem uma menina grande. E ela fala que ela ama muito os parquinhos da Europa porque são para crianças grandes. E aqui o parquinho é para criança pequena. Uma criança de 12, 13 anos, quando chega num parquinho no Brasil, ela não se enquadra muito, porque tudo é para os pequenos. Aqui E lá não. fora não, né? Aqui até São casas gigantes. Eu viajei agora em julho com o Theo e ele ficava enlouquecido nos parques, porque é tudo muito grande, é muito legal. E ela fala tem tirolesa, muito, e ela fala muito isso, porque em que momento que a criança acima de 8, 9, 10 anos não precisa mais brincar num parquinho? Né? Se perdeu essa conexão. Que aí, já tá mocinho, tá mocinho. Não, tá não. Eu brinquei até grande, gente. E continuo brincando. Exato. E tem uma coisa importante que eu acho sobre brincar também, que é a questão de criar relação e conexão com a criança, né? Se a linguagem dela é conversando, brincando, que você vai se aproximar, que você vai construir essa confiança. E aí eu costumo falar que, cara, como que você quer que o seu filho adolescente chegue pra você e converse com você sobre o dia dele, ou te pergunte coisas que ele tá curioso, sendo que você nunca deu essa confiança pra ele? Ah, não, mas eu sempre deixei. Cara, mas não é conversando, é sentando e brincando, é criando experiências. E, tipo, é muito triste porque muitos adultos... nunca existiu a história de pai e mãe brincar. Sempre foi muito de a criança brincar, a gente conversou sobre isso, né? Ele tem uma infância um pouco mais livre. Mas eu não tenho lembrança de sentar com minha mãe e brincar. Nem eu. Minha mãe estava sempre ocupada fazendo comida, organizando coisa. Não tenho essa lembrança, né? E aí, na adolescência, fica aquela coisa meio esquisita. E depois que você vira adulto, reconstrói todo uma... Depois que você vira adulto e vira mãe, até parece que é outra pessoa, né? Então, tipo, pra você não perder essa fase, brinca agora. Porque vai ser aí, nesse momento de brincar, de interação, de estar inteiro com a criança naquele momento, estar com a criança enquanto estar com ela, né? Que vai fazer com que você construa essa relação pro futuro, porque a gente também pensa muito no hoje. Mas essa criança hoje, de 5, 6 anos, vai ter 13, 14, 15, 18. Muito rápido. E vai ter as questões já. E vai ter todas as questões, desafios emocionais de um adolescente com o plus da tipicidade. Cara, eu já tô estudando sobre isso, porque eu sei que quando vier, eu quero estar preparada, porque eu sei que não vai ser fácil. Não, e tem uma então, coisa... o brincar ainda tem... E tu compartilha com a gente, pelo amor de Deus. E eu acho que quando você fala em interação, é exatamente isso, assim, interação é antes de qualquer coisa estar inteiro, né? Estar inteiro. E a partir de momentos em que você está íntegro, oferecido àquela situação, àquela criança, a conexão que se estabelece... ela perdura, ela não desaparece junto com o brincar. Entende? Porque você passa... E eu vejo isso com o meu filho mais velho, assim, ele tem 16 anos, é um adolescente típico, e a gente tem uma conexão, assim, que prescinde da fala. Até hoje, porque foi uma conexão estabelecida através do brincar lá na infância, porque éramos só nós dois, e muito sozinhos e ficamos muito conectados. Então, hoje, eu reconheço no olhar daquele homem de 1,80 m, cheio de barba, o mesmo menininho de 3 anos. E eu sei quando eu posso chegar, quando eu posso perguntar, quando eu não posso, quando eu posso só fazer o que ele mais gosta de comer, quando eu posso só fazer um suco de laranja com bergamota, quando eu posso dizer para ele, vamos caminhar um pouco... Porque tem a ver com a interação que houve outrora, né? E que se estabeleceu como uma memória mesmo, né? A gente precisa terminar, mas antes a gente quer falar dessa camiseta linda. Levanta e conta, Mostra Marina. aí a tua camiseta. Olha só, aqui tem dizendo assim, ó, diagnóstico não é destino, é ponto de partida.
Porque a gente tem muito medo do diagnóstico, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, faz, meu Deus, tudo acabou. Mas eu acho que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem uma luz aí, de tipo, agora eu sei as respostas para as perguntas que eu tinha. O diagnóstico eu sei nos agora, mostra para que lado a gente tem que ir, né? Para que lado eu vou. Para que lado a gente tem que ir. Não é um desespero. Exato. Eu tenho essa camiseta, é uma coleção, uma collab que eu fiz em parceria com a Mama Comics. Não sei se vocês conhecem. Sim. A Mama Comics, ela é uma mãe atípica, também atípica. Ela é uma mulher atípica e ela é mãe atípica. E ela é designer, então ela tem uma linha de camisetas, uma loja de camisetas, ela ilustra, né? E, enfim, camisetas diversas da diversidade, da inclusão. E ela me convidou para fazer uma collab. Então eu acho que hoje eu já tenho 5 estampas com ela. Maravilhoso. Essa aqui é uma das mais recentes. Então é muito legal, vocês depois vão lá no Instagram dela, Mama Comics com 2 M's, Mama Comics. A gente vai marcar ela junto quando a gente lançar o episódio, a gente marca ela junto. Ela Vamos lá de telefone de entender, agora. mas é isso. A gente tem um telefone mágico aqui, não sei se tu viu algum episódio já até o fim. Nunca vi até o final, minha gente. Esse telefone, ele te leva no tempo, tá? Então, tu vai ligar à distância, né? Eu vou te dar ele aqui e tu vai ligar pra Marina quando recebeu diagnóstico. E aí tu vai falar com a Marina, aquela Marina novinha com o bebezinho no colo, correndo atrás do diagnóstico. Entre o Peru e Pernambuco. Falar pra ela... Minha nossa, eu não tava preparada pra chorar hoje. Ninguém tá. A gente sempre chora. Tudo que tu tem que falar pra Marina, o que tu quer que ela saiba dessa Marina de hoje, que sabe tudo, que tá esperta, que tem um Bernardo maravilhoso em casa, com aquela Marina lá cheia de medo. Gente, tô aqui ligando pra Marina. É longe porque é um DDI, tá, gente? Marina, deixa eu te falar uma coisa. Você não viveu tudo ainda, tá? Não viveu tudo, mas você tá... pode ter certeza que você vai ter um caminho muito bonito, você e Bernardo. O seu maior medo com esse diagnóstico é que ele não seja uma criança feliz. E ele vai ser. E vocês juntos vão conseguir inspirar muitas pessoas. Continua não tendo medo, tá? Continua não tendo medo. Mas se não quiser ser forte também pode não ser, tá permitido. Não precisa ser forte o tempo inteiro também. Acho que é isso. Ai, gente, é difícil fazer isso. É difícil. Eu queria falar da história da felicidade, porque quando eu recebi o diagnóstico do Bernardo, que ele era cego, lá no Peru, eu passei 3 dias chorando, eu e meu marido. Bernardo deitadinho na cama ali e a gente chorando. E a gente fez, quer saber? Vamos virar essa chave, vamos procurar pessoas brilhantes cegas. Aí a gente foi pro Google, pessoas brilhantes cegas, a gente pesquisou assim. Aí tinha não sei o quê, um cara que andava de bicicleta, nanana. Cara, não é porque ele é cego que ele vai ser infeliz. E a única coisa que a gente pode garantir é que ele seja feliz. Eu não sei se ele vai enxergar, não sei se ele vai andar, não sei se ele vai falar, não sei se ele vai fazer absolutamente nada, mas garantir que ele seja feliz está nas nossas mãos. Porque vai ser num lar feliz, vai ser com pais que se protegem, que põem os seus limites, que vivem por si, que ele vai aprender a ser feliz. Então por isso que eu sou tão chata com o autocuidado. Porque se você não se cuida, você não consegue ser feliz por inteira. E eu quero que meu filho tenha experiência de uma infância, de uma vida feliz. E eu acho que a gente tá conseguindo, porque ele parece ser muito feliz. Ele é. Né? É uma das características de Bernardo, quando ele chega em qualquer lugar. As pessoas falam, nossa, ele é muito feliz. E aquilo faz, missão cumprida. O que vai acontecer, eu não sei, mas que ele é feliz está garantido. Então, eu queria que Marina soubesse que esse era um caminho importante para seguir e que ela conseguiu traçar de forma, enfim, como ela esperava. Eu adoro ver vocês dançando. Ele adora, tem que ver. Ela começa a dançar e ele vem. Coisa mais amada, né? Obrigada, Marina. Quando eu tava eu sempre dancei na cozinha. Oi. Eita, tá acabando, né? Não, mas pode falar. Pode falar. Não, é que
é que eu sempre dancei na cozinha. Eu tenho uma memória do apartamento da gente no Peru. E aí eu grávida, eu falava pro meu marido, será que Bernardo vai gostar de dançar? Aí ele vai ter que gostar, porque a gente adora. E ele adora, né? Ele pede música, a gente acorda de manhã, ele pede pra colocar música na cozinha. Música de café da manhã. Pra tomar café da manhã dançando. Querido. É muito lindo. Mas vocês são muito felizes, vocês passam essa felicidade pra gente. E obrigada por todo o teu conteúdo, por toda a ajuda que tu tem com as famílias e por ter estudado tanto e não obrigada desistido. Obrigada a vocês pela oportunidade. Um beijo, meu amor. Muito obrigada. Beijo. Que bom que deu certo. Obrigada a vocês. Espero que tu tenha gostado. De longe. Beijo. Adorei. Me chamem mais vezes. Pode deixar. A gente vai voltar. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijo.